É hoje, meus amigos, é hoje, o dia que a torcida do Cruzeiro tanto esperava. Hoje tem Copa do Brasil, hoje tem jogo de time grande. Fluminense contra Cruzeiro, Cruzeiro contra Fluminense. Nós teremos o estádio cheio. Mas, Renato, não estava com um público baixo até esses dias atrás? Sim, ontem a gente fez uma live aqui com a galera do Flunáticos, com o Matheus, e ele me explicou uma coisa. Cara, ele falou bem assim, cara, tu não conhece a torcida do Fluminense, eles deixam pra comprar de última hora. Se bobear, vai chegar nos 40 mil torcedores no estádio. Pro Maracanã, é um número bacana, né? 40 mil. Olha só, galera, vou trazer aqui pra vocês a lista dos relacionados do Cruzeiro, que começa com o Gabriel Mesquita e o Rafael Cabral. Nós teremos de defesa Brock, Giovani Jesus, Lucas Oliveira, Matheus Bidu, Pedrão, se firmando ali, né? Ganhando oportunidades de ser relacionado. Tem Rafael Santos, Rômulo e Zé Ivaldo. No meio de campo, Adriano, Daniel Júnior, Fernando Carecim, Felipe Machado, Mitkov, William Oliveira. No ataque nós teremos Edu, Luvanor, Rafa Silva, Rodolfo e Vitor Leque. Renato, como é que será que vai ser a escalação do Cruzeiro? Cara, aí você me fez uma pergunta muito difícil, porque é difícil saber o que passa na cabeça do Paulo Pezzolano. Tem jogo que ele prefere ir com 3-5-2, tem jogo que ele prefere ir com 3-4-3. Eu particularmente gosto mais do 3-4-3, mas conhecendo o nosso treinador, acredito que ele vai com 3-5-2, com uma formação, né, podemos dizer assim, mais segura no meio de campo, com Zé Ivaldo, o Oliveira, Eduardo Brock, Giovani Jesus, William Oliveira, Adriano Felipe Machado, Fernando Carecim, Matheus Bidu, Rafa Silva e Edu. Essa seria a provável escalação que está sendo falado no Globo Esporte, está sendo falado no Super Esportes. Isso se o Cruzeiro entrar com 3-5-2. Se o Cruzeiro entrar com 3-4-3, nós devemos ter o Daniel Júnior recebendo uma oportunidade no time titular. Mas é como eu falei para vocês, é sempre muito difícil saber o que passa na cabeça do nosso treinador. Ele tem muitas ideias. Não é um treinador que se limita a apenas uma formação. Ele pode mudar a qualquer momento, dependendo da situação do jogo. Pergunto a vocês aí de casa, estão esperançosos para esta partida? A galera aí tá vendo, a gente viu muito durante esta semana, desde que o sorteio saiu, muita gente desmerecendo o Cruzeiro, principalmente comentaristas. Eu vi youtubers do Fluminense cravando que a classificação era certa, mas esqueceram que deste lado aqui tem o maior campeão da Copa do Brasil. O maior campeão da Copa do Brasil que exige respeito. Fluminense pode passar? Pode passar, mas não esperem facilidade. Cruzeiro vai dar muito trabalho e se não ficar esperto vai perder a classificação para o Cruzeiro. Não dá para mentir, o favorito é o Fluminense, mas do outro lado tem uma camisa que pesa demais. A camisa do Cruzeiro com certeza vai fazer a diferença, é como eu falei para vocês, é jogo de time grande. Cruzeiro tem 6 Copas do Brasil, o Fluminense apenas uma, mas vive um momento muito melhor. Tem o artilheiro do ano no futebol brasileiro, que é o atacante Germancano. Vamos nos reencontrar com o Fábio, um ídolo da nação celeste. E eu já vou falando para vocês, não esperem que o Fábio vai ficar de corpo mole, porque o Cruzeiro não. Ele vai tentar ganhar. E quando voltar aqui no Mineirão, lembrem-se, nós estaremos torcendo para o Cruzeiro. Aplaudir o Fábio, elogiar o Fábio, fazer uma homenagem para o Fábio é super válido. Mas quando a bola estiver rolando, nós estamos lá para torcer para o Cruzeiro, entendeu? Nada de ficar idolatrando o Fábio em uma partida que ele é contra nós. Nós sempre seremos Cruzeiro, hoje, sempre, não importa quem estiver no gol cruzeirense. Nós podemos sim surpreender neste confronto e pode ter certeza que o Paulo Pezzolano vai fazer de tudo para trazer a vitória para o Mineirão. Olha só, alguns meses atrás a gente já tinha falado com vocês que o volante Ederson era um jogador que iria render uma grana para o Cruzeiro. Até porque ele estava se destacando no futebol italiano e tinha equipes, por exemplo, como o Paris Saint-Germain interessadas na sua contratação. A informação que a gente vai trazer para vocês é de que o Ederson está acertando com a Atalanta e não com o Paris Saint-Germain. Estes valores foram divulgados até mesmo pelo jornalista Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia, onde ele revela até mesmo o valor que o Cruzeiro vai receber, a quantia exata que o Cruzeiro vai receber pelo mecanismo de solidariedade. Uma coisa que me decepcionou bastante é que nem sequer o Cruzeiro tem 1% do jogador no mecanismo de solidariedade. Se você olha pela lei, é 4, é 3, 4, 5%.
E na hora que você vai olhar na matemática do Cruzeiro, nós não temos nem sequer 1%. Lembrando a vocês que o Cruzeiro não é o único clube formador do Ederson. Ele passou boa parte das suas categorias de base no Desportivo Brasil, um time que tem uma parceria muito forte com o Cruzeiro. O Ederson saiu do Corinthians para o futebol italiano, rendeu uma pequena quantia para nós, e agora do futebol italiano ele continuará por lá, mas vai crescer de nível, né? Vai sair do Salernitana para ir para o Atalanta. Aí uma negociação que vai girar em torno de 15 milhões de euros, cerca de 82 milhões de reais na cotação atual. E o valor referente que o Cruzeiro vai receber é 650 mil. A gente sabe, é pouco pelo que o Ederson poderia ter dado de grana para o Cruzeiro. Mas naquela época nós tínhamos salários atrasados, o empresário dele é o André Cury, o jogador não queria ficar para jogar uma segunda divisão. Desde aquela época a gente sabia do potencial do Ederson. É uma das minhas maiores frustrações nos últimos anos. Se você pegar ali, tivemos Jadson Silva, nós tivemos o Ederson, nós tivemos diversos volantes. E eu via ele ali, cara, com um potencial enorme. E ele tava vingando. A gente já via desde cedo que ele tinha um potencial muito grande quando ele vestia a camisa do Cruzeiro. Entendeu? A gente já sabia que ele ia dar certo no futebol porque o cara era muito bom. A gente só lamenta que ele não tenha tido tempo, né, de brilhar com a camisa do Cruzeiro. Ou melhor, que ele não quisesse brilhar com a camisa do Cruzeiro. Porque foi o que aconteceu. Tinha salários atrasados, era um jogador que tinha acabado de subir para o principal, subiu a cabeça e ele preferiu deixar o Cruzeiro e acertar com o Corinthians naquela ocasião. Outra informação que o jornalista Samuel Venâncio trouxe para nós é sobre o atacante Stênio, que está praticamente acertado com o Cruzeiro. Acho que não tem erro nenhum, a não ser que aconteça uma coisa muito absurda, alguém chega e compra o Stênio. Mas parece que a comissão técnica do Cruzeiro já entende que o Stênio pode ser utilizado no time principal. O jogador vem fazendo a parte física todos os dias, pelo menos foi isso que afirmou o jornalista Samuel Venâncio, e a gente espera que o Stênio cresça de rendimento. Cara, o Stênio vai voltar outro cara. Ele já era promissor na base do Cruzeiro. Quando subiu para o time principal, sofreu demais, porque aquele time era horroroso. Podia colocar o Pelé ali que não salvava aquele time do Cruzeiro de 2020 e também de 2021. Stênio vai para a Itália, é um jogador que briga por espaço, foi muito bem nas categorias de base. O próprio Torino tinha interesse de continuar com o jogador, porém não queria pagar os 2 milhões de euros. Torino, toma vergonha na cara, uma promessa como o Stênio, 2 milhões de euros para vocês não são nada, nada. Você olha os números do Stênio, tem números muito melhores do que outros jogadores das categorias de base que ainda estão por lá. Mas não reclamo, bom pra gente que tem o retorno de um jogador tão promissor quanto o Stênio, que vai voltar com uma forma física muito boa, com a mentalidade do futebol europeu, podemos dizer assim, muito melhorada, experiente, rodagem da Europa, é um cara que tem tudo para agregar demais com o time. Se tiver a oportunidade, a gente sabe que o Stênio deve aproveitar. Fico feliz com o retorno do jogador, não tinha gostado na época da saída dele, até porque sei que ele tinha muito mais potencial para 2 milhões de euros. Mas sabia que se o Cruzeiro vendesse ele por 12 milhões de reais, seria um valor que ajudaria demais nos nossos cofres. Até porque estávamos vendendo o almoço para comer na janta naquela época. Hoje a situação é um pouco mais diferente. A gente espera que o Cruzeiro valorize cada vez mais a base e que não faça como fez com o Thiago, por exemplo, né, que foi para a Bulgária por um valor que nem chegou a 4 milhões de reais. Eu não estou falando de euros, não. Não chegou a 4 milhões de reais. Tinha a vontade do jogador? Tinha a vontade do jogador, mas tem que entender que ele tem contrato com a gente e a gente não pode ficar liberando qualquer atleta por 4 milhões de reais. A base do Cruzeiro tem que ser mais valorizada. E a gente espera que com o Stênio isso não aconteça como aconteceu com o Thiago, por exemplo. Stênio, nós temos muita expectativa no teu futebol. Sabemos do teu talento, cara. Tu passou por categorias de base, seleção, isso e aquilo, sempre se destacando na base. Se tiver a cabeça certa no lugar, o treinador certo para te guiar, nós temos certeza de que você vai trazer frutos para a torcida celeste.